Você já pensou em se mudar para uma casa de repouso? Ou, talvez, já tenha considerado essa opção como a solução para garantir o bem-estar de seus pais ou um ente querido? Eu também achei que isso fosse a resposta. Pensava que seria o lugar ideal para viver a aposentadoria com tranquilidade, cercado de cuidados, apoio e, claro, um pouco de paz. Eu me imaginei em um ambiente onde as necessidades seriam atendidas, onde teria companhia e, acima de tudo, um futuro sereno. Mas a verdade é que a experiência foi bem diferente do que eu imaginei. Eu, que aos 79 anos decidi dar esse passo, não esperava que a mudança para uma casa de repouso me ensinaria lições tão duras e profundas. O que parecia ser um refúgio de descanso e cuidado acabou sendo um espaço de surpresas, desafios e, muitas vezes, de uma solidão inesperada. Eu sei que muitas pessoas, assim como eu, acreditam que se mudar para uma casa de repouso é a melhor escolha quando se chega a uma certa idade, mas há aspectos dessa realidade que nem sempre são falados. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. As 6 verdades que ninguém te conta sobre viver em uma casa de repouso. Essas são lições que só quem passou por isso pode verdadeiramente entender. Neste vídeo, não estou aqui para te desmotivar ou para desmerecer essa opção. Meu objetivo é ser realista, oferecer um olhar honesto sobre o que é viver nesse tipo de lugar, para que você possa tomar decisões mais bem informadas, seja para si mesmo ou para os seus entes queridos. Ao final, vou compartilhar um conselho que, se seguido, pode garantir que você ou alguém que você ama envelheça com dignidade, qualidade de vida e, mais importante, sem perder o que realmente importa: a felicidade e o controle sobre a própria vida. Então, se você já está pensando em dar esse passo ou se tem dúvidas sobre o futuro de quem você ama, este vídeo é para você. Eu vou contar a minha história, com a esperança de que, ao final, você tenha uma visão mais clara sobre o que realmente significa viver em uma casa de repouso e como evitar surpresas desagradáveis. Quando decidi me mudar para a casa de repouso, imaginei que tudo seria mais tranquilo, que eu teria o cuidado necessário e um lugar para descansar. Mas uma das primeiras coisas que notei foi a perda da minha liberdade pessoal. Algo tão simples e essencial para qualquer ser humano. O poder de fazer escolhas, de decidir o que fazer e quando fazer. Logo percebi que as pequenas coisas que antes eu controlava com facilidade, agora eram determinadas por outros. O horário para o café da manhã? Rígido, como se fosse uma regra do mundo. As refeições? Também marcadas para horários específicos, e se você não estivesse lá a tempo, não teria outra oportunidade. Eu me vi tendo que fazer tudo dentro de um cronograma que não era o meu. Eu costumava tomar um café à tarde, mas agora, esse simples prazer estava fora de questão, porque, em algum momento, ele já não se encaixava mais no que era permitido. A falta de flexibilidade era uma das coisas que mais me incomodava. Tudo era muito organizado, mas de uma maneira que parecia mais uma imposição do que uma conveniência. Às vezes, as refeições eram servidas em horários tão fixos que eu não tinha tempo de me preparar, de me sentir confortável para comer. Em outras ocasiões, atividades que não me interessavam, como ginástica em grupo ou jogos, eram obrigatórias, e o não cumprimento dessas atividades me fazia sentir como se estivesse desobedecendo a uma regra, o que só aumentava a minha sensação de impotência. Era como se o meu tempo tivesse sido retirado, e eu tivesse que me ajustar ao tempo de uma instituição, de algo que era maior que eu. Isso me deixou com a sensação de estar preso em um ciclo sem fim de obrigações e restrições, com muito pouca margem para fazer algo que eu realmente quisesse. Até mesmo o simples ato de decidir quando tomar um banho, ou quando sair para caminhar, parecia estar fora do meu controle. Lembro-me de um dia em particular, quando queria sair para dar uma volta no jardim, mas logo me dei conta de que era hora da refeição e não poderia sair. Eu tinha que esperar o horário específico para fazer qualquer coisa fora das atividades do dia. Naquele momento, senti uma enorme frustração. Eu me vi tendo que seguir ordens que não faziam sentido para mim. A falta dessa liberdade básica, de poder sair quando quisesse ou simplesmente decidir o que fazer com o meu tempo, foi algo que me afetou emocionalmente de forma profunda. Quando estamos em nossas casas,
Somos donos das nossas rotinas, das nossas escolhas. A sensação de poder decidir sobre a nossa própria vida nos dá um sentido de controle, algo que é essencial para o nosso bem-estar emocional e psicológico. Mas quando essa liberdade é retirada de nós, o impacto não é apenas prático, mas emocional. Eu passei a sentir um vazio, uma sensação de desmotivação, porque as pequenas decisões que davam cor e vida ao meu dia a dia agora eram controladas por outros. Esse sentimento de estar preso em uma rotina imposta, onde até o simples ato de tomar um café ou fazer uma pausa era limitado, é algo que realmente mexe com a nossa saúde mental. Perder essa autonomia pode criar um grande vazio, uma sensação de impotência, e é algo que poucos falam ao considerar a mudança para uma casa de repouso. Essa falta de liberdade não só afeta o corpo, mas também a alma. Porque quando você não pode mais escolher nem os pequenos detalhes do seu dia, você começa a questionar o que sobrou de você. A sua identidade parece ser diluída nas regras, nos horários e nas obrigações, e o impacto disso pode ser devastador para o bem-estar psicológico de qualquer pessoa, especialmente para alguém que já passou por uma vida cheia de escolhas e momentos de autonomia. Ao refletir sobre isso, entendo que a liberdade é essencial para a nossa dignidade. E talvez seja isso que eu realmente perdi quando me mudei para a casa de repouso. Não apenas o controle sobre o meu tempo, mas a liberdade de ser quem eu sou e viver da maneira que sempre vivi. Uma das surpresas mais duras que enfrentei foi perceber que, embora estivesse rodeado de tantas pessoas, a solidão ainda se fazia presente de uma forma que eu jamais imaginaria. Eu pensava que ao me mudar para a casa de repouso, iria encontrar uma comunidade de pessoas com quem poderia conversar, rir, compartilhar histórias e momentos. Achei que seria fácil fazer novas amizades, como nos tempos antigos, quando ainda tinha plena autonomia e liberdade de ir e vir. Mas a realidade se revelou muito diferente. As pessoas com quem eu dividia o espaço estavam muitas vezes em estágios diferentes da vida, com prioridades diferentes das minhas. Algumas estavam em fases mais avançadas de saúde, outras com dificuldades cognitivas, e muitas tinham outras preocupações que as mantinham distantes. Mesmo quando tentava iniciar uma conversa, percebia que muitas vezes as pessoas não tinham o mesmo interesse em socializar. Cada um estava imerso em sua própria rotina e, em muitos casos, em sua própria solidão, o que tornava mais difícil criar qualquer tipo de vínculo verdadeiro. No início, imaginei que seria fácil formar amizades, que as pessoas estariam dispostas a sair, conversar, se conhecer. Mas a verdade é que a maioria das pessoas está muito focada em suas próprias rotinas e preocupações. Algumas, por exemplo, tinham já anos de residência ali e estavam tão acostumadas com o lugar que suas interações sociais se limitavam apenas a círculos muito fechados. Outras, devido à saúde debilitada, muitas vezes ficavam mais reclusas, o que gerava um distanciamento natural. Eu me vi em um ambiente onde havia muitas pessoas ao meu redor, mas nenhuma conexão genuína. E, pior ainda, a solidão se intensificava à medida que o tempo passava. Essa solidão, embora rodeada de tantos, era mais desafiadora do que imaginei. Ela não era a solidão de quem está sozinho, mas a solidão de estar perto de muitos e ainda sentir-se distante. Eu estava em um lugar cheio de gente, mas com poucas pessoas com quem eu realmente pudesse compartilhar minha vida, minhas experiências e sentimentos. No início, tentei preencher esse vazio participando de atividades coletivas, como jogos ou encontros de grupos, mas, com o tempo, percebi que, mesmo nessas situações, as interações eram superficiais e não criavam os laços de amizade ou de afeto que eu esperava. A sensação de estar em um lugar onde todo mundo tem sua própria vida e histórias, mas ninguém realmente compartilha, se torna um peso emocional. Quando você está em um ambiente que deveria ser acolhedor e social, mas se sente isolado, a qualidade de vida começa a diminuir rapidamente. O impacto disso não é apenas o sentimento de estar sozinho, mas o efeito que a falta de interação genuína tem sobre a saúde emocional. Com o tempo, percebi que a solidão não é só física, mas também mental e emocional. Ela vai se espalhando, corroendo aos poucos sua autoconfiança, sua energia e, por fim, até sua vontade de buscar conexões. Essa solidão me fez refletir profundamente sobre a importância das relações verdadeiras.
Eu sabia que, para qualquer ser humano, o vínculo com outros é fundamental para a saúde emocional, e ao contrário do que imaginei, uma casa de repouso, por mais que tenha muitas pessoas, não é um ambiente onde você automaticamente encontra companhia. É preciso se esforçar para quebrar o gelo, para encontrar alguém com quem realmente se identifique, e isso nem sempre é possível. No final, percebi que, embora as casas de repouso sejam espaços para cuidados físicos, elas podem falhar em proporcionar o cuidado emocional necessário. A solidão que senti me fez questionar o que realmente buscamos quando decidimos viver entre outros. É o conforto físico? Ou é a troca humana, a amizade, a sensação de pertencimento que, no fundo, é o que nos mantém saudáveis e felizes? Embora a casa de repouso tenha profissionais capacitados, a realidade é que o cuidado muitas vezes não é tão individualizado quanto eu imaginei. A qualidade do atendimento, em muitas situações, segue um padrão, sem a devida atenção às necessidades pessoais de cada residente. A ideia de que cada pessoa tem um histórico único, com questões de saúde e preferências diferentes, muitas vezes se perde no processo. Em vez de ser tratado como um ser único, você começa a sentir que está apenas sendo mais um número no sistema, parte de uma fila interminável de demandas. Isso se torna particularmente evidente quando se está em uma grande casa de repouso, onde o número de residentes é alto e os recursos são limitados. Por mais que os cuidadores se esforcem e se mostrem profissionais dedicados, é impossível fornecer o tipo de atenção personalizada que cada um de nós precisa. O tempo de um cuidador é curto, e a demanda por ajuda é imensa. Em muitos casos, isso leva a um atendimento em que as respostas são padronizadas e, muitas vezes, demoradas. Se você precisa de algo específico para sua saúde ou seu bem-estar, é comum ter que esperar mais do que o desejado, ou até mesmo não receber a ajuda necessária. Eu mesmo passei por isso em várias ocasiões. Houve momentos em que eu precisava de um ajuste na medicação, ou simplesmente de um cuidado mais atencioso por conta de uma dor ou mal-estar específico. O que parecia ser uma necessidade simples acabava demorando muito tempo para ser resolvido, e isso, claro, gerava frustração. O simples fato de precisar de um atendimento que fosse rápido e adequado muitas vezes se transformava em um desafio. Eu esperava um nível de personalização que simplesmente não era possível devido ao grande número de residentes e à falta de tempo dos profissionais. O impacto emocional disso é grande. Quando você sente que suas necessidades não são atendidas da maneira que precisa, começa a se sentir desvalorizado. É como se a sua saúde, seu bem-estar e até mesmo a sua dignidade fossem tratados de maneira superficial. Você começa a questionar se realmente é importante para as pessoas ao seu redor, se a sua presença no local é mais uma formalidade ou um número a ser gerido. É difícil lidar com essa sensação, especialmente quando, no fundo, você sabe que a falta de personalização no atendimento não é culpa dos profissionais, mas da estrutura do lugar. Muitos residentes, com suas necessidades específicas, acabam sendo atendidos de forma genérica, o que compromete a qualidade de vida. No meu caso, quando senti que minha saúde estava sendo tratada como um caso de mesma receita para todos, não só meu corpo, mas minha alma também foi afetada. O sentimento de que minha individualidade não estava sendo reconhecida levou a uma grande decepção e solidão emocional. Em muitos momentos, cheguei a pensar que, se estivesse em um ambiente onde os cuidadores tivessem tempo e recursos suficientes para me atender de forma mais personalizada, as coisas seriam diferentes. Talvez eu tivesse recebido o cuidado necessário de forma mais eficaz, talvez eu tivesse sentido que estava sendo visto como uma pessoa única, e não apenas como mais um residente em uma grande casa de repouso. A falta de personalização não é apenas uma questão de conforto, mas de dignidade e respeito, elementos essenciais para qualquer ser humano, especialmente à medida que envelhecemos. O impacto emocional de não ser tratado de forma personalizada é profundo. Quando isso acontece, você começa a se questionar sobre o valor que a instituição realmente dá ao seu bem-estar. Em muitos casos, a falta de atenção e de cuidados mais específicos leva a uma sensação de desvalorização, que se agrava com o tempo. Isso não apenas afeta a saúde física, mas também a saúde mental e emocional,
fazendo com que a qualidade de vida diminua consideravelmente. Embora a casa de repouso tenha profissionais capacitados e dedicados, a realidade é que o cuidado frequentemente não é tão individualizado quanto eu esperava. A qualidade do atendimento segue um padrão, um cronograma rígido, e, muitas vezes, você acaba se sentindo apenas mais um número no sistema. A verdade é que a gestão de tantos residentes pode tornar muito difícil para os profissionais oferecerem o tipo de atenção personalizada que um indivíduo realmente precisa. Cada pessoa tem suas próprias necessidades, suas próprias condições de saúde, e um atendimento especializado deve ser adaptado a essas particularidades. Porém, em um lugar onde a quantidade de pessoas é grande, é impossível que os cuidadores consigam oferecer essa personalização. Eu me lembro de várias situações em que o atendimento era mais impessoal. Precisava de algo simples, como um medicamento para aliviar uma dor ou um cuidado mais atento com uma pequena complicação de saúde, e a resposta não vinha rapidamente. Quando a demanda de um lugar é tão alta, a prioridade se torna a eficiência e não a qualidade no trato individual. Por mais que os cuidadores se esforcem, os recursos disponíveis e o tempo limitado tornam o cuidado mais automático e menos pessoal. Isso é algo que eu não esperava. Em grandes casas de repouso, o volume de residentes faz com que o foco muitas vezes esteja em cumprir os horários e processos padronizados, e não em atender à necessidade única de cada um. O problema é que, no final, isso não resolve o que realmente importa: o cuidado específico e a atenção a cada residente, como um ser humano único, com suas necessidades, histórias e preocupações. Lembro de um episódio em que precisei de ajuda para algo simples, mas que para mim era muito importante naquele momento, e o atendimento demorou mais do que eu esperava. A resposta não foi rápida ou adequada, e eu comecei a me sentir invisível. Quando isso acontece, não é só o corpo que sofre, mas a alma também. A sensação de estar sendo tratado de maneira impessoal e sem a devida atenção à sua condição emocional e física é frustrante. A falta de personalização nos cuidados pode se tornar ainda mais evidente em momentos delicados, como quando se enfrenta alguma doença ou desconforto que exige um acompanhamento mais próximo. Cada um de nós tem seus próprios medos, preferências e expectativas, e não se sentir ouvido ou atendido de maneira adequada pode prejudicar tanto a saúde física quanto a emocional. Isso se torna um desafio a mais, porque, além do sofrimento físico, você lida também com o desgaste emocional de não se sentir acolhido e valorizado. Em um ambiente como esse, a sensação de estar apenas passando pelo processo pode ser extremamente desmotivador. Você percebe que, embora os profissionais sejam competentes, a quantidade de pessoas e a rotina imposta tornam impossível o atendimento no nível de cuidado que você esperaria. A atenção é dividida, e por mais bem-intencionados que sejam os cuidadores, as condições limitadas tornam difícil atender a todos com a atenção que merecem. O que isso acaba gerando é uma sensação de desvalorização, que se reflete diretamente no bem-estar emocional. Ser tratado de forma impessoal em um lugar onde a expectativa era encontrar cuidados atenciosos e personalizados, torna-se uma experiência desconcertante. Um atendimento mais humano, focado nas necessidades de cada um, é algo que todos nós desejamos, e a falta disso pode criar uma barreira emocional que é difícil de lidar. E isso, aos poucos, vai minando a confiança na instituição, fazendo com que você se sinta não só fisicamente desatendido, mas também emocionalmente negligenciado. A falta de atividades estimulantes foi uma das coisas que mais me afetou. As tarefas diárias eram repetitivas, sem nada que realmente desafiasse a minha mente. Não havia opções criativas que me permitissem aprender ou crescer. Acabei me sentindo estagnado, como se estivesse vivendo no piloto automático. Isso afeta diretamente nossa saúde mental, pois a mente precisa de estímulos para se manter ativa e engajada. Eu esperava poder me envolver em algo que me interessasse, mas o que encontrei foi um ciclo de atividades sem profundidade, que não ofereciam nenhum tipo de desafio intelectual ou emocional. O custo de viver em uma casa de repouso é algo que muitas vezes não é discutido, mas que pesa muito. A mudança pode ser financeiramente muito cara, e a realidade é que, muitas vezes, os serviços não justificam o valor pago. Ao olhar para os custos mensais,
percebi que grande parte do dinheiro estava indo para a manutenção da estrutura do local. O prédio, a alimentação básica, os serviços gerais. Mas não estava refletindo na qualidade do meu dia a dia. Isso não só impacta a minha vida, mas também a vida financeira de minha família, que acaba tendo que arcar com uma despesa pesada, sem ver um retorno proporcional no bem-estar ou nos cuidados oferecidos. Esse peso financeiro, muitas vezes, acaba tornando-se um fardo ainda maior quando não há uma verdadeira melhoria na qualidade de vida. A mudança para uma casa de repouso não foi o que eu esperava. As 6 realidades que compartilhei com vocês: a falta de liberdade, a solidão, a falta de cuidados personalizados, a cultura de cuidados impessoal, a ausência de atividades estimulantes e os custos elevados, são aspectos que muitos não consideram até vivenciarem por si mesmos. Essas lições, embora duras, me ensinaram a importância de buscar alternativas que realmente promovam a qualidade de vida e a independência. Agora, quero que você reflita sobre suas próprias escolhas de vida. O que você realmente quer para o seu futuro? Será que a casa de repouso é a melhor solução para você ou para seus entes queridos? É importante pensar a longo prazo e considerar alternativas que possam oferecer uma vida mais satisfatória e com maior liberdade. Se você já passou por uma experiência similar ou tem dúvidas sobre esse processo, deixe nos comentários. Eu adoraria ouvir suas opiniões e conversar sobre o que você está vivendo. Não estamos sozinhos nessa jornada. E se você gostou deste vídeo e quer mais conteúdos como esse, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações para não perder nenhum novo vídeo. Eu realmente quero ajudar você a tomar as melhores decisões para a sua vida e para o bem-estar de seus entes queridos. Vamos juntos buscar as melhores soluções para um futuro mais feliz e saudável.